Olá, chamo-me Nathalie Chaves Mota, sou graduanda em Letras e bolsista do Programa de Iniciação à Docência PIBID e Letras Unilab Malês. Junto aos pibidianos Ângela Vieira Nanque, Lucas Augusto Cambi e Malamba Mané, desenvolvemos o trabalho ABNCC Contempla ou não contempla a educação como prática de liberdade, sob a orientação da professora supervisora Tânia Abdon da Silva. Os principais objetivos do subprojeto PIBID Letras Unilab Malês 2020 a 2021 são: contribuir para a formação docente do profissional de letras, favorecer os preceitos da Lei 10.639/03, também no processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa e da literatura, fomentar professores e alunos leitores críticos e competentes a partir de textos da literatura negra afro-brasileira, fomentar a leitura de textos das literaturas africana e afro-brasileira, bem como as discussões sobre gênero e raça, também nas aulas de língua portuguesa, produzir materiais didáticos de apoio às aulas de língua portuguesa e literatura que contribuam para o letramento político dos alunos da educação básica e oferecer oficinas de leitura e escrita de textos literários com temáticas afro-brasileiras, focada nas questões de gênero e raça. A Base Nacional Comum Curricular objetiva democratizar a educação no Brasil. Ela é a diretriz normativa para a elaboração dos currículos essenciais da educação básica e busca atender às demandas da educação do século XXI. Todavia, quando se pensa em pedagogia libertária, tal documento não pode ser o único norteador dos currículos, pois ele não contempla todas as práticas. É fundamental que nós, profissionais da educação, conheçamos essa diretriz e percebamos quais aspectos devem ser considerados para a elaboração de práticas educacionais mais humanas. A ABNCC foi homologada em 2 etapas, nos anos 2017 e 2018. E assim, sua recente implementação tem dificultado a um grande número de profissionais da educação o seu conhecimento na íntegra. As leis 10.639/03 e 11.645/08, responsáveis pelas mudanças da LDB, foram marcos de grande relevância para a educação do nosso país, pois estabeleceram orientações pedagógicas no que tange à promoção de um ambiente escolar democrático e inclusivo. No entanto, percebemos que essas referências não estão sendo efetivamente cumpridas devido ao racismo estrutural tão presente na nossa sociedade. Infelizmente, poucas escolas brasileiras optam por ensinar a história e a cultura negra e indígena brasileira. Por essa razão, é imprescindível trazer essas leis ao centro de um debate, tendo em vista que essas leis necessariamente não devem ser limitadas às disciplinas mencionadas, mas sim a todas contempladas no currículo escolar. Logo, reconhecem-se nesse trabalho as contribuições de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, grande educador, filósofo mundialmente conhecido, idealizador da educação para a liberdade, para a construção de melhores caminhos para a realização do aprendizado. Freire propõe educar pelo respeito às condições socioculturais dos discentes e pelo incentivo ao senso crítico, contrapondo-se completamente ao ensino tecnicista e opressor. Nesse sentido, cabe-nos, como educadores, exercermos uma postura política e ideológica democrática. Assim conhecida a importância desses estudos, é fundamental que as condutas educacionais apoiem-se neles. Os materiais que tivemos acesso no primeiro semestre do projeto e que embasaram o nosso trabalho são: Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade, de Bell Hooks, O Perigo da História Única, Chimamanda Adichie, Língua Portuguesa na ABNCC, de Alice Junqueira, As Competências Gerais da ABNCC, de Ana Penino, O Processo de Criação da ABNCC e Sua Percepção nas Redes de Ensino,
do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade de Juiz de Fora, e o documento BNCC. As leituras motivaram produções de textos opinativos dissertativos, textos narrativos, textos dissertativos argumentativos, rodas de conversas e debate. A percepção obtida após os estudos freirianos foi que a educação do nosso país sempre foi pautada nas relações de poder, onde o professor era detentor do saber e ditador da ordem. O conhecimento era visto como algo intangível e inquestionável. Os alunos eram entendidos como sujeitos vazios e a memorização da informação simbolizava a aquisição das aprendizagens. Todas essas questões transformaram, por anos, a sala de aula em um espaço desestimulante e torturante. Paulo Freire foi o primeiro teórico a questionar a educação bancária e seus métodos opressores. Assim como Freire, Bell Hooks compreende que a educação é importante motivadora da consciência crítica e da autonomia, quando as práticas de ensino são politicamente sensíveis, críticas e humanas. No que tange às práticas libertárias, é de extrema relevância que o educador não se limite em nutrir apenas o intelecto dos seus discentes. Deve ser levado em consideração o comprometimento com as necessidades e particularidades de cada aluno, a valorização da presença de todos e entender os discentes como sujeitos que carregam saber e cultura. Esses aspectos são fundamentais para desenvolver competências frente aos desafios. Freire, homem branco, reconheceu-se como privilegiado dentro de uma sociedade cis-heteropatriarcal branca. Essa consciência de raça, classe e gênero refletiu-se em suas produções científicas. Tanto ele quanto Hooks questiona as neutralidades que consolidam os sistemas de dominação como racismo e sexismo e propõe que as aulas devem ser adequadas a grupos diversificados de alunos. É possível identificar muitas fundamentações freirianas na BNCC. No entanto, pensando em uma educação democrática, o documento não pode ser o único norteador dos currículos, pois ele apresenta neutralidades que consolidam os sistemas de dominação. Faltam, no documento, discussões complexas sobre questões de raça, gênero e classe. Posto isso, o ideal seria que as leis 10.639 e 11.645, junto à BNCC, assumissem efetivamente o caráter normativo da educação brasileira. Após análise, concluímos que a Base Nacional Comum Curricular não pode ser a única norteadora dos currículos escolares, pois ela não contempla todas as práticas de ensino. É importante que as escolas apoiem-se também nas leis 10.639/03 e 11.645/08, que estabelece orientações pedagógicas e não se limitam apenas ao ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena na construção da trajetória de escolarização, a fim de que todas as necessidades dos alunos sejam atendidas. Ensinando a transgredir, educação como prática de liberdade de Bell Hooks, a observação atenta para as teorias freirianas e o conhecimento especulativo e humano de Paulo Freire podem servir como fundamentos para a construção de práticas pedagógicas tão idealizadas e necessárias. As fotos abaixo representam as atividades desenvolvidas na Escola Campo Estadual Ana Junqueira Ares Torinho, São Francisco do Conde, Bahia. Elas foram tiradas antes da pandemia. Durante a pandemia, a escola desenvolveu trabalhos virtuais tão importantes quanto as que foram representadas. O prazer de ensinar é um ato de resistência que se contrapõe ao tédio, ao desinteresse e à apatia onipresente que tanto caracterizam o modo como professores e alunos se sentem diante do aprender e do ensinar, diante das experiências da sala de aula. Muito obrigada e até mais.